A gente vai ler João 7, do 1 ao 24. Depois disso, Jesus viajou pela Galiléia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: Saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: Agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo, disso, dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo diante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam: ele é um homem bom, enquanto outros diziam: ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvir. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhe respondeu: Minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade, e não mentiras. Moisés lhe deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? A multidão respondeu: Você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu: Eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado, quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhe deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas muito antes da lei de Moisés. Pois se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Então, para começar, eu queria que a gente pensasse no depois disso. Depois disso, o quê? O que tinha acontecido lá para a gente entender? O que aconteceu semana passada? Aconteceu o discurso de Jesus, né? Falando sobre ele ser o pão da vida que desce do céu, falando sobre Moisés, né? Que eles criam mais que no pão, né, de Moisés, não de Deus, né? Então Jesus estava discutindo sobre ele, sobre ter fome, de nunca mais sentir fome, porque ele era o pão da vida, né? E nessa situação aí, as palavras de Jesus eram muito fortes, né? E alguns discípulos que estavam com ele abandonaram, mas outros permaneceram ali com ele. Então a gente vê aí a ação do testemunho, né, do Espírito Santo, de Jesus no coração daqueles que realmente foram chamados, né, por Jesus. Eu, Permaneceram os que eram firmes.
A gente pode dizer que depois disso é depois de uma crise no ministério, Isso, é mesmo. É. né? Depois de uma crise, para onde ele vai aí? Ele sai da Judéia e vai para Galileia. O que que é a Galileia aí para É a Jesus? casa dele. Ele voltou para casa, né? Interessante isso, né? Depois de uma crise, para onde a gente vai? Ou no meio de uma crise, para onde a gente vai? Né? Um lugar tecnicamente seguro, a minha casa. Tem hora, tem tempo de sair, de ir, e tem tempo de ficar em casa mesmo, né? Isso é uma coisa interessante aí, né? Então, olha que interessante que ele fala aí na tradução da nova versão transformadora. Ele queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte, né? Às vezes eu me vejo muitas vezes muito dentro das coisas, perto da onde há o problema, e vou me envolvendo com aquilo, e parece que eu fico patinando naquilo, né? Então, tem hora que a gente precisa ir para casa mesmo, ficar um pouco longe, para ter perspectiva daquilo que está acontecendo. O que vocês acham disso? Quem que pode dar um testemunho sobre isso? Quem que já passou por uma crise? Ninguém, né? Vocês são mulheres santas de Deus. Eu me lembro, deixa eu ver, tá Pois é, ligado? Eu me lembro que quando eu estava lá na 12, na antiga 12, que estava fazendo um seminário, né? E eu tinha saído de casa porque eu tinha brigado com meu pai, né? E quando a coisa apertou, eu vi que a coisa estava difícil, né? Eu fui rapidinho pedir o colo do pai, né? Que não aguentava ficar, a coisa estava muito pesada, muito difícil. E nada como a casa, né? Apesar de todas as situações que eu iria encontrar, né? Porque eu saí de casa por causa de uma crise, fui, passei um tempo fora e a crise não melhorou, então eu falei assim, é melhor ficar numa crise conhecida do que enfrentar outras que eu não conheço. Aí eu voltei para casa, mesmo sabendo que eu ia encontrar dificuldade lá, mas era a casa do pai, né? A casa da mãe, né? Era mais confortável você superar os problemas. Nossa, bom exemplo, Edna. A Adriana vai falar, hein, Adriana? oi, bom dia. Ai, Edith, eu não peguei o início da sua fala. Ah, não, estava Da sua dizendo que pergunta. começa aqui, depois disso, o texto começa assim, depois disso, aí eu brinquei com elas, falei, depois do quê? Aí a Edna falou, depois daquela crise, né, que passou no ministério lá, que os discípulos, inclusive, foram embora, né? E aí eu falei, aí ele vai para Galileia, né? Galileia é um lugar, o que é a Galileia para Jesus? A Edna falou, é a casa dele, né? É onde ele morava, a região da Galileia. Porque ele queria ficar distante da Judéia, onde planejavam matá-lo. Né? Então, o que a gente estava dizendo era isso, né? Que tem hora que a gente está no meio de uma crise que a gente precisa encontrar um lugar seguro para se distanciar um pouco do problema, para que a gente tenha perspectiva, né? Sobre reorganiza. Parece que a impressão que eu tenho aqui é que Jesus precisava se afastar um pouco para organizar aqui a emoção, mente e tal, para ele continuar, né? Parece que se a gente não faz essa reorganização, né? Parece que Jesus não ficava sempre no controle de tudo, mas existe esse lado humano de Jesus, né? Muito declarado na Bíblia, né? Muito bacana da gente perceber. Ele queria, né? Aqui fala que ele queria ficar longe da Judéia, né? Eu nem vi em outra versão. Deixa eu ver aqui na outra versão como é que fala essa passagem. É interessante a gente pensar nisso, né? Eu estou com atualizada aqui, É, Edith. lê aí, Angélica. Você leu na NVT, né? Na atualizada fala, passadas essas coisas.
Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Aqui fala passadas essas coisas, né? É, Acontecidas, ocorridas, né? Essa é a é. ideia que dá. E o que eu queria era essa palavra, não desejava, né? Não queria. Então, a É, questão porque mesmo não desejava percorrer. é uma questão da vontade, ele precisava, né? Tem uma questão aí, né? E o que mais? Que esse aí é só queria para a gente começar. Oi, Edith. É interessante, né? Que Jesus estava procurando um tempo para tudo ficar em ordem, né? Porque ele tem o tempo certo da manifestação. É interessante que os irmãos dele, né, vão lá e falam para ele que não. E muitas vezes, quando a gente se retira de uma situação complicada, sempre aparecem essas pessoas. Não, você tem que mostrar. Não, você tem razão. Não, você tem que bater de frente. Você não, sabe, essa razão de bater, de agir. A gente é cobrado a agir todo o tempo. E aí a gente perde essa percepção de que tem hora que o afastar, se resguardar, o silêncio é um agir também. É uma maneira de você ter uma reação contra tudo aquilo que está acontecendo, né? Eu tenho aprendido que tem momento na vida que as palavras elas não vão resolver. O falar, o agir, às vezes só vai. Cada um está na sua razão, e mesmo essas vozes falando, não, você tem que falar, você tem que agir, você tem que mostrar. Às vezes, o retirar da situação é a melhor solução para aquele problema. Calar essas vozes, essa cobrança, né? Que a gente tem tanto hoje, né? De todos os lados, né? Até, às vezes, na igreja, mostrar. Precisa mostrar. Você tem um ministério, você precisa mostrar. Se você é uma mulher de oração, você precisa mostrar. Se você é um levita, precisa mostrar. É mostrar. E muitas vezes, quando a gente volta o nosso olhar para o mestre, a gente vê que tudo no tempo certo. A gente não precisa forçar nada, não precisa mostrar nada. É só esperar o tempo certo de todas as coisas. Uau! Eu acho que essa é a mensagem para hoje. Muito obrigada. São temas para mim, foi, Adriana. E aí, quem mais? Continuando o que eu estava falando, né? Ela falou, a Adriana falou sobre isso, aí eu coloquei, né? Ele sabia que ia encontrar crise em casa também, né? Mas em casa era o lugar de meditar, de pensar, apesar da cobrança que ele ia saber que ia encontrar, mas era um lugar que ele ia parar para pensar, né? Será que a gente conserva um espaço dentro de nós seguro para a gente poder fazer esse diálogo? Para a gente poder viver as nossas crises? Será que nós também, a gente às vezes fala, né, como a Adriana falou, né, que o outro exige que a gente mostre, será que a gente também não exige de nós mesmas, que a gente sempre tenha uma resposta, que a gente sempre tenha uma ação? O que isso diz sobre nós? Eu tenho um controle, né, de tudo. Eu sei de tudo, né? Eu acho que a gente se reafirma, né? Quando a pessoa, no meio de uma crise, a pessoa fala, e agora? A gente fica tentando arrumar soluções, né? A gente se reafirma, olha, eu tenho um controle. Entregar o controle é difícil, né? Numa sociedade que nós vivemos e que nós também nos colocamos assim, que somos infalíveis, diante de uma situação você falar, olha, não sei o que fazer, muitas vezes a gente tem a sensação de fracasso, né? Sensação de fracasso. Isso para nós mulheres pesa demais, eu acho. Assim, não sei, em determinada, para esse aprendizado para mim é muito dolorido. Diante de diversas situações, falo assim, eu não sei o que fazer, porque todo mundo olha e fala, qual é a sua resposta?
qual é a solução, né? Então, às vezes, a gente aprender a falar, eu não sei o que fazer, como fazer, não sei a solução, por mais que a gente possa entender que é um tempo de Deus também na nossa vida, esse recuar, para nós, muitas vezes, soa para a gente como uma sensação de fracasso. Uau! É isso aí, isso aí. E é ruim a gente se sentir assim, né? A gente não quer se sentir assim, né? E é de novo aquele mesmo símbolo da besta que eu tenho reforçado com vocês. Força do meu braço, a força da minha inteligência, né? Quando eu sou desafiado por Deus a confrontar esse símbolo da besta que habita em todos, que gostaria, aliás, de habitar em todos nós, mas que a gente não deixa, porque Jesus não deixa, né? Aí a gente vê essa sensação. O que os irmãos de Jesus estão dizendo para ele não é mais ou menos isso? Vai lá e mostra, se você é mesmo, vai lá e mostra que você é. Jesus tinha todo o poder, né? Toda a autoridade. E olha o modelo de Jesus aí. Como é que é a reação dele? Como é que é a fala dele? Não é até meio estranha, porque ele fala, não, eu não vou lá agora. E depois ele vai em segredo, né? O que diz aí? O que isso significou para vocês? Olha, para mim essa foi a parte do texto que mais me chamou a atenção. Eu acho que a gente passa muito tempo da nossa vida, tanto na igreja, como em família, como entre amigos, imaginando o que os outros vão pensar da gente. A gente passa muito tempo, a gente perde muito tempo da vida pensando isso. E a gente se esquece desse lugar que Deus colocou a gente, quem somos nós em Cristo. E eu achei super interessante isso. Os discípulos disseram para ele, de uma maneira taxativa, cobrando, se você faz coisas tão maravilhosas, vai lá e faz. Mostra para eles, né? E eu achei interessante essa estratégia de Jesus. Olha, eu não vou, não chegou a minha hora. E depois ele sai em segredo, quietinho. Eu fiquei imaginando o outro lado. Você já imaginou esses irmãos de Jesus lá na festa, pensando que Jesus estava lá na Galiléia e, de repente, Jesus aparece lá, fica quietinho e, de repente, começa a falar, a ensinar. Eu acho que esses irmãos falaram assim, esse cara enganou a gente. Esse homem mentiu para a gente. Ele deixou a gente pensando, o que será que ele tinha em mente para ele vir sozinho? Ele não queria a nossa companhia? Ele achou que a gente não era bom o suficiente para estar com ele? Ele é santo demais? Eu fico imaginando o tipo de pergunta que esses irmãos, esses discípulos começaram a fazer para eles mesmos. E Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso, gente. Eu acho que tem momento nas nossas vidas que a gente não deve se preocupar muito com o que os outros vão pensar, mas com aquilo que Deus colocou em nós para a gente carregar, aquilo que a gente carrega em Cristo. Eu acho que isso é mais importante. E às vezes Deus nos dá algumas estratégias, e uma delas é se retirar, e uma delas é ficar em silêncio, e uma delas é você saber a verdade, nem sempre dizer a verdade, né? E eu acho muito interessante isso, esses dois lados. Então, a maior lição para mim hoje foi essa. Eu passei muito tempo achando, me preocupando com o que as pessoas iam pensar. Isso não é uma apologia para a gente sair falando o que a gente quer, nem fazendo o que quer e nem agindo de qualquer forma. Não é isso que eu estou falando, porque a Bíblia diz que a árvore, ela boa, ela dá os bons frutos, então não tem como negar isso. Mas, assim mesmo, a árvore que dá os bons frutos, ela tem a estação certa para dar os frutos, né? A maçã pode ser boa, mas ela só vai dar maçã na hora que for para ela dar maçã. Então, não estou dizendo saia fazendo o que você quer e não se preocupe com os outros. Não é isso. Estou falando dessa necessidade que a gente tem de ser aprovado o tempo todo
e levar em consideração, para ter a aprovação do outro, a gente faz o que eles querem, a hora que eles querem. Não é a hora que Jesus nos diz, a hora que a gente precisa desse tempo. Então, para mim, a maior lição foi essa. Muito bom esse gancho que você deu, porque aí vem uma fala de Jesus muito legal. Olha o que Jesus fala. O mundo não pode odiar vocês, porque vocês não confrontam o mundo. Mas a mim ele odeia, porque eu falo a verdade e eu confronto eles. Né? Se a gente quer agradar todo mundo, a gente não está confrontando o mundo. Né? Isso também, reforçando a fala da Cícera, isso não é uma apologia para a gente sair acusando ninguém e jogando problema na cara de todo mundo, não é isso. Mas a postura do cristão, ela confronta o mundo, porque a postura do cristão o poder não está na minha mão. Você não vai fazer como a Adriana falou, você não vai fazer nada em relação a isso? Não, não vou. Não fazer nada já é fazer alguma coisa, né? Eu vou deixar o tempo dessa coisa acontecer, né? Será que eu quero agradar quem? A Deus ou a todas as pessoas do mundo? Ou parte das pessoas do meu mundo, né? Ou parte das pessoas do meu mundo. Isso é uma coisa muito contra e era já, né? Às vezes a gente acha que isso é o mundo atual da internet, de não ser cancelado, de não ser não sei o quê. Mas olha, que os irmãos ele fala, vai lá, você faz milagre, você não faz? Esses irmãos não estavam com Jesus desde pequeno, esses irmãos não viram tudo isso? Vocês não viram esses milagres todos? Alguns eles presenciaram, né? Então vai lá e se mostra ao mundo. Mostra-se desejável ao mundo, poderoso ao mundo, admirável pelo mundo, né? E é o mesmo convite que a gente recebe o tempo todo, né? Esse é o convite que a gente recebe o tempo todo. Mostra que você é uma mulher de oração, mostra que você é uma boa mãe, mostra que você é uma excelente pessoa, né? E a fala de Jesus é, não vou. Não vou agora, não vou por enquanto, né? Ou pelo menos não vou para lá para isso. Não vou lá para mostrar nada para ninguém, né? E só para terminar essa primeira parte, o que era a festa dos tabernáculos? A Edna falou lá no começo, né? Das cabanas. Essa festa não é aquela festa, né, enquanto eles comemoraram enquanto eles estavam no deserto, né, que eles moravam em cabanas, né? Então passou a ser uma festa normal para eles comemorar isso, porque significa a libertação da escravidão do Egito, né? Uma comemoração dessa libertação. Lembrando que eles ficaram no deserto, né? Uma festa que se referia, eu ficava no deserto, eles passavam 7 dias numa cabana. Olha que Isso. festa da família, uma festa de certa intimidade, porque você dormia num espaço que não era o seu, você partilhava, né, de coisas que não eram é uma festa de intimidade mesmo ali, né? É uma festa interessante essa celebração. Festa das colheitas também, né? Das colheitas. Comemorava a libertação e a proteção de Deus durante a peregrinação no deserto. E regozijava-se pelo término da colheita. Aqui vinha aquela memorial das peregrinações no deserto. Eu fiz essa pesquisa no começo. Perguntou para mim. Minha cabeça está tão assim com essa história que eu estou aqui, que agora eu vim aqui para lembrar. Era isso mesmo. E eles ficavam nas cabanas. 7 dias, entre setembro e outubro. Era a última das festas mais importantes. Uma festa, né? Será que era uma festa isso, né? Se a gente vai na casa do outro, ou se a gente vai no templo para ter que provar tanta coisa para tanta gente, como a Cícera disse, será que a gente está em festa? Será que a gente está comemorando? Será que a gente tem que levar o melhor presente? E se a gente leva o melhor presente, a gente leva para que os outros falem, nossa, olha o que ele deu.
né? Será que isso é uma festa mesmo? Né? Que alegria que a gente poderia trazer de dentro de nós aí, né? Se a gente tem que mostrar tanta coisa para tanta gente, né? Bom, e a segunda parte, que é com Jesus no templo, então, de repente, ele aparece e começa a ensinar no templo, né? E ele começa a ensinar longe ali dos olhos dos irmãos, né? Como a Cícera disse ali, também talvez esses irmãos tenham, subiu, subiu agora. E aí ele começou a falar em público, né? Antes disso, aliás, aparece o pessoal falando ali, será que ele é bom? Será que ele não é bom? Será que ele é do Messias? Não é o Messias? Tem toda essa discussão. E é engraçado que existe uma fala dos judeus aí que me chamou a atenção. E os judeus estavam, quando ele começou a falar, né, ficaram admirados ao ouvi-lo e diziam, como que ele sabe tanto sem ter estudado? Muitos judeus queriam matá-lo, queriam persegui-lo, né? Mas parece que eles não conheciam muito de Jesus, né? Porque se eles perguntam como é que ele sabe tanto se eles não estudou, né? Quer dizer, eles não sabiam o que Jesus falava? Parece que todo mundo, a impressão que a gente tem é que existia internet naquela época, que todo mundo sabia tudo sobre Jesus, tudo que ele dizia, né? Mas, na verdade, não. Né? Muita gente nem conhecia o rosto dele fisicamente, né? Então, quando ele começa a falar, eles falam, mas como é que ele sabe tanto sem ter estudado, né? O que é essa frase aí no meio? O que vocês pescaram dela aí? Hoje está dando sono, hein? Vocês estão com preguiça. Vocês estão com preguiça até de pensar hoje, hein? Tá Friozinho. muito frio, tá muito frio. Eu tô congelando aqui, vocês não têm ideia. Eu levantei para pegar um cobertor para pôr nas minhas pernas. Tá muito frio aqui. Eu vou fazer. Olha, como eu já estou aqui na escola, eu estou com calor já, hein? Essa criançada deixa a gente doida aqui. Estava falando um pouquinho, né, da festa, e aí estudando aqui pelo Hernando Dias Lopes, ficou uma coisa assim para mim, né? Todo um preparo para essa festa, né? Aí ele diz assim, ó, como é fácil seguir as tradições sem assimilar a verdade eterna, né? Assim, eles faziam todo um preparativo, mas eles não conseguiam olhar para Jesus e ver ele o cumprimento da promessa, né? Que Deus interviu no passado, intervém no presente, intervém no futuro, né? E assim, eles todos envolvidos nessa festa, Jesus presente, e eles não conseguiam assimilar, olhar e ver nele o cumprimento da promessa de Deus que enviaria seu filho. Eu acho que muitas vezes a gente está assim, né? Envolvido nos falatórios, envolvido em tantas coisas que a gente acaba perdendo esse contato com o eterno, esse contato com o espiritual, né? A gente tantas distrações na nossa vida que a gente começa só a cumprir o ritual, só isso. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei quando a gente falou do pão da presença de Deus, que a Esther falou, que eu achei interessante, a Angélica falou sobre a mesa, né, sobre essa questão, e a Esther disse uma frase, às vezes a gente esquece que a gente está aqui nessa mesa, né, entre nós, e a gente esquece que Jesus está aqui, né? E a gente fala dele como na terceira pessoa, uma pessoa distante, né? E acho que é mais ou menos isso que o Hernandes quis dizer aí e você trouxe, né, Adriana? A gente faz as coisas tão no automático, né? Que a gente esquece dessa presença de Jesus,
né? Mas, Em Edith, naquela sua pergunta lá, como ele sabe tanto sem ter estudado, né? Ele não tinha estudado com eles, mas a gente vê que desde os 12 anos ele já discutia, ele já subia, já sabia, já conhecia, né? Então ele não tinha o conhecimento deles, pronunciado por eles, mas eles tinham conhecimento de Deus, porque ele sempre foi. é, é, José e Maria, eu acho que eles sempre, como judeus, eles sempre cumpriram os protocolos, né? Daquilo que uma criança judaica tinha que saber, né? E Jesus era muito dedicado em aprender essas coisas. Além de ser o filho de Deus, além de ter o conhecimento, a sabedoria dos altos, né? Ele era uma pessoa dedicada. Porque quando você está falando, eu lembrei. Mas aos 12 anos ele estava sentado lá conversando, discutindo. Ficou 3 dias lá conversando. Depois de 3 dias que José e Maria acharam ele lá sentado. Então, ele não tinha o conhecimento é, bancário, de estar ali na frente, como os demais que estavam ali aprendendo, conversando. Mas ele tinha o conhecimento que ele vinha trazendo pela vida, né? Penso eu. sabe que você falando isso me veio tanta coisa aqui na mente? Por que que a gente tem diploma? A gente tem diploma para mostrar onde a gente vai, atestar que nós sabemos. Mas aquele que não tem diploma, aquele que sabe pela essência, do Espírito Santo que habita nele, e ele não precisa de diploma, porque o Espírito Santo diz a Bíblia que é o selo, ele tem que ficar dizendo, falando o tempo todo. Aquele público dos 12 anos, que ouviu Jesus lá e se admirou com Jesus no templo, não é o mesmo público. São pessoas novas, né? Então, parece que ele tem que reiteradamente dizer quem ele é, falar quem ele é, né? E isso causa um cansaço, né? Provar quem ele é, né? Quando você as suas qualidades como pessoa, só quem vai te conhecendo que sabe as suas qualidades como pessoa. E sempre que você chega num lugar novo, você tem que mostrar quem você é, dizer quem você é, né? Então, isso é cansativo até, né? Então, a gente faz o diploma. Não, vou atestar, esse é o doutor, esse é o teólogo, esse é a contadora, ou né? Porque as minhas credenciais representam, né? Só que isso é do povo de Deus. Sabe quais são as credenciais que Paulo fala lá? São as pessoas. Vocês são as minhas cartas vivas. São vocês, eu não preciso ficar o meu mestrado, doutorado, pós-doc, eu não preciso, né? Isso eu preciso de para o mundo. Dentro do evangelho, dentro do reino de Deus, eu vou dizendo, eu vou falando, e isso é a minha autoridade. Qual é a minha autoridade dentro do reino? É ser servo das pessoas, é ser servo através da ação do Espírito Santo, né? Então, o que você falou me remeteu a isso, né? A gente sempre tem um público novo, a gente se muda de igreja, por isso que a gente gosta de ficar sempre na mesma igreja, né? Além de chamar os irmãos, obviamente, mas ali todo mundo já conhece, já sabe quem você é, né? Você vai para uma igreja nova, você tem que falar, poxa, agora que as pessoas não sabem quem eu sou, tem que, né? Mas o povo de Deus tem o selo do Espírito Santo, né? Então, quando Jesus começa a falar, mostra a autoridade. Qual a autoridade? A autoridade do conhecimento, do diploma? A autoridade do conhecimento do diploma é a autoridade papagaio. É só repetir o que o outro diz. A autoridade do Espírito Santo é novidade de vida. Porque ela traz uma coisa nova, né? E aí, alguém vai falar? Eu me lembro quando estava nativa na escola, você falou sobre público diferente. Todo ano o público é diferente, né? E todo ano os alunos, nossa, ela sabe das datas, dos locais e sabe dos acontecimentos de cor. Nossa, a professora, a senhora é muito inteligente. Eu falei assim, meu querido, há quantos anos eu falo a mesma coisa para grupos diferentes, né? Porque são as pessoas, os alunos, né? Eles ficaram extasiados, né, com aquilo, né, com o novo, né?
porque para eles era novo, mas para mim aquilo já era uma rotina. Todo ano o mesmo tema, todo ano a mesma fala, né? Só mudava o público, né? E eles me colocavam lá em cima como inteligente. Eu falei assim, meu Deus, não sabe o que falam. Tem até uma brincadeira que diz que não existe piada velha, existe gente velha que já conhece a piada, né? Dentro disso que você falou, Edith, deixa eu ver. Estou tentando falar, tá me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Tá ouvindo? Então, dentro disso que você falou, tem um versículo na Bíblia que é muito interessante, está lá em 1 Pedro 2:9, que diz assim: às vezes a gente se preocupa tanto com com aquilo que a gente faz, não com aquilo que a gente é, porque você não é contadora, você não você faz isso, né? E tem um versículo na Bíblia que diz muito sobre a nossa identidade e que me chamou muita atenção essa semana, que está no 1 Pedro 2:9, ele diz assim: vocês, porém, são um povo escolhido, um reino formado por sacerdotes, uma nação santa, um povo que pertence a Deus. E o propósito de vocês é proclamar as obras maravilhosas daquele que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, aqui, às vezes a gente encontra pessoas que dizem, eu não sei qual é o meu propósito. Gente, a Bíblia é tão clara. Num versículo só, ela fala quem você é e qual é o seu propósito. A gente tem quem eu sou e qual é o meu propósito num versículo só. E às vezes a gente fica debatendo, quem eu sou? O que eu faço? Para que eu sirvo? Eu não sei o que fazer. Gente, essa é uma conversa de Satanás no nosso ouvido, sabe? Quando eu li esse versículo, parece que abriu um leque. Satanás fica soprando, usando pessoas, soprando coisas, mentira no nosso ouvido o tempo todo, porque Pedro já nos fala quem nós somos e para que nós fomos criados, qual é o nosso propósito. É proclamar aquele que nos chamou, contar as suas maravilhas e dizer que a gente saiu da escuridão para a maravilhosa luz que é ele. Então tá aí, gente. Se a gente acha que não sabe qual é o nosso propósito, a gente sabe, tá aqui, ó. E é exatamente isso que você falou, né? Eu não sou aquilo que eu me formei. Eu não sou aquilo que eu faço. Eu posso estar fazendo, eu faço, mas eu não sou. Isso, eu falei isso essa semana. A gente tem uma crise de identidade, só um minutinho. A gente tem uma crise de identidade muito grande porque a gente fica nos papéis e não na nossa essência, né? A gente fica, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou isso, eu sou aquilo, e isso você não é nada disso, porque isso tudo é passageiro, né? Mas o que você é? Você é um ser criado para honra, glória, louvor do nome de Jesus. E quando você dá honra, louvor e glória ao nome de Jesus, você está na sua identidade. E quem não tem crise de identidade como Jesus não precisa provar nada para ninguém. Está falando de identidade aqui, muito, muito bom, Cícera. Fala, Té. Bom dia, né? Eu só queria dizer, graças a Deus pela palavra da Cisa, faz o apelo que eu também já estou aceitando aqui, né? Mas é a grande crise da geração atual. Eles não sabem a identidade deles. Os nossos filhos. E quanto que a palavra de Deus é tão clara, né? Qual é a nossa identidade? Vocês são geração eleita. Foi ele que eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para vocês irem e dar fruto. Esses somos nós. E quando, é claro que a partir da adolescência, que a pessoa acha que sabe tudo, né? Já adolescente, ele já sabe tudo, começa a escutar outras vozes, né? Na escola, na internet, em tudo quanto é lugar, tem outras vozes dizendo outras coisas. Né? Então, até a minha oração para o meu filho tem sido nesse sentido, que ele se lembre da identidade dele. A identidade dele está em Cristo Jesus, ele é nação santa, povo escolhido. E o dia que ele encontrar de novo essa identidade, porque Deus nos persegue, nos ama, vai nos buscar até a gente lembrar de novo que a gente é, pronto, é a nossa cura.
E é muito pertinente isso, Cícera, porque os novos estão perdendo a identidade, e os velhos, os mais antigos também. Como assim eu não sei o meu propósito, não é isso? Assim, chega a ser absurdo, a palavra de Deus é clara. Eu preciso descobrir. Então, você pulou o capítulo, não leu ainda, né? Então, é muito engraçado porque a gente está atropelando a Bíblia, né? Eu digo que hoje eu conheço uma Bíblia muito diferente da Bíblia que eu conhecia antes. Parece que agora, claro que a palavra de Deus é viva, né? E ela, cada vez que você lê um versículo, o mesmo versículo 20 vezes, cada vez, ele fala diferente no seu coração e produz aquilo que a palavra de Deus, que não volta vazia, vai produzir em você, né? Mas é impressionante como a gente pula algumas partes e fica aí caçando não sei o quê. A Bíblia é clara e obrigada por trazer à nossa memória justamente isso aí, quem nós somos. Eu acho que vai valer muito, principalmente para quem for ouvir isso depois, que às vezes está perdido com relação a propósito e identidade. Obrigada, Cícera. E por fim, aí, se a gente se perde, é muito interessante que o mundo fica nos levando para esse lugar de dúvida, né? Por fim, a Jesus vai falar da circuncisão, do sábado, vocês estão querendo me matar por causa de que eu curei no sábado, né? E ele vai falar da circuncisão. A própria lei se perde na lei, né? Vocês já viram que precisa, às vezes, ter uma norma que regulamenta uma lei, né? Saiu, por exemplo, uma lei lá no Congresso de alguma coisa, por exemplo, da Receita Federal. Depois a Receita Federal tem que normatizar aquilo, aí ela cria uma norma para dizer como é que vai ser aquela lei, né? Quando a gente começa, gente, a se perder nessas regras todas, né? Quando a gente começa a pregar essas regras todas, a gente começa a se perder, sabe? A gente começa a se perder. Se a gente não sabe, se a gente acha a nossa identidade em Cristo, a gente tem que fazer e não tem que fazer, não é que a gente larga a lei para lá, não é isso. É que a lei passa a estar escrita no meu coração. É aquilo que o Espírito Santo sela. Não é o desejo do meu coração, mas é o que o Espírito Santo revela no meu coração. Selo do Espírito Santo, para saber com certeza o que Deus quer. E é interessante, como é que eu sei que aquilo é a vontade de Deus, não é a minha? Normalmente porque a vontade de Deus me confronta. Normalmente eu sei, é fácil de saber, é claro, igual a gente é nação santa, é fácil de saber, porque aquilo me confronta. Porque outra coisa que eu poder na minha mão, na minha força, sem sentir que é meu, né? Aí Jesus vai vir com essa questão da lei aí, né? Vocês falam que a própria lei se perde na lei, porque no sábado não pode fazer nada, mas se tiver que circuncidar, porque a lei da circuncisão é superior à lei do sábado. Então, mas a lei da circuncisão veio primeiro, porque foi dada a Abraão, não a Moisés. Mas a lei do sábado foi a criação. A gente fica discutindo. A lei, às vezes, dentro da igreja, a regra, o ritual, e a gente se perde no ritual, porque a gente esquece da essência. E a essência é essa, é Cristo em nós. A palavra de Jesus em nós, que é o que ele vai falar, não percam os cenas dos próximos capítulos. Jesus é o Messias ou ele não é o Messias? Né? É esse aí o Messias? É esse que a gente vai esperar? Então, semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, nós vamos entrar no que é essencial. É interessante que essa passagem de João aí, nesse meio de uma crise de ministério, quem já viveu crise no ministério, crise individual, crise de identidade, no meio de uma crise, ele coloca essa passagem bem, que une o começo ao fim, né? Essa passagem é uma passagem de transição aí, muito importante essa transição aí, né? É isso, vamos orar?
A Adriana falou tão bem hoje que a Adriana podia orar. Eu acho que ela deve estar selada com o Espírito Santo. Você pode orar, Adriana? Você tem como? Tá me ouvindo? Senhor, nós agradecemos a Ti por mais uma porção da Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua vida em nós, Senhor. E acima de tudo, Pai, porque a cada dia nós aprendemos um pouco mais. Obrigada por nos reafirmar a nossa identidade, por nos amar, por nos restaurar, Senhor. Nós agradecemos por essa oportunidade, que o Senhor nos guarda, nos proteja. Em nome de Jesus, amém. Amém.